Olá, sejam mais uma vez bem-vindas e bem-vindos ao nosso canal Aliteração. Hoje é quarta-feira, dia de trajetória à literação, e no vídeo de hoje nós vamos continuar a nossa reflexão sobre metáfora que nós iniciamos na semana passada com o objetivo de lá na frente poder trazer o conceito de pós-metáfora, que é um conceito desenvolvido por mim. Eu desenvolvi esse conceito mais especificamente no campo do teatro e agora quero transportar esse conceito para a criação literária. Então, para que a gente entenda o que é pós-metáfora, a gente está antes fazendo uma pequena trajetória reflexiva sobre o conceito de metáfora. E para quem assistiu o vídeo da semana passada vai se lembrar que nós começamos usando o conceito aristotélico de metáfora. Aquela ideia de metáfora como substituição de um termo por outro para dar um significado diferente. E a gente viu também que esse conceito aristotélico da metáfora vai levar ao desenvolvimento de um conceito retórico da metáfora, onde a metáfora serve para substituição de sentido. E no final do vídeo passado, eu falei então do pensamento do professor Luiz Antônio Marcucci, que vai dizer que, na verdade, a metáfora é uma construção de novas realidades a partir de um novo pensamento. Quem não assistiu ao vídeo da semana passada, eu aconselho a dar uma chegadinha lá para poder ver isso com mais detalhes. O que nós vamos retomar a partir daqui é essa ideia da metáfora como substituição, para daí fazer uma pergunta do lugar onde a metáfora se localiza na construção de um texto, na construção de um pensamento. Eu quero começar pelo sentido etimológico da palavra metáfora. Então a palavra metáfora, de origem grega, ela vem da junção de dois termos, que é meta, que significa sobre, e pherein, que significa transporte. Então a metáfora seria uma espécie de transporte de sentido sobre alguma coisa, né? Transferência de sentido sobre alguma coisa. Então, a partir desse significado etimológico da palavra metáfora, a gente pode ver que existe um processo na formação da metáfora que implica necessariamente no desvio do sentido literal para um sentido mais livre. Uma transposição, uma transferência de sentido, de um sentido literal da palavra para um sentido mais livre, onde a palavra vai acabar assumindo um sentido que não lhe pertence originalmente. A partir daí, a gente faz a seguinte pergunta. Tá, então metáfora é substituição, é construção de nova realidade, é transferência de sentido. Mas aonde está a metáfora? Qual é o lugar da metáfora na construção do texto? Ou, tecnicamente falando, qual é o tropo da metáfora? Muitos pesquisadores vão defender, e a gente estuda isso na escola, que a metáfora é uma figura de linguagem. Ou seja, você usa a metáfora para dar uma cara nova a um sentido figurado a uma frase. Há pesquisadores que vão se contrapor à metáfora como figura de linguagem e vão dizer que, se a metáfora é uma figura de linguagem, ela traz uma certa pobreza conceitual. Por quê? Porque o conceito, se a metáfora é simplesmente uma figura de linguagem, o conceito não reside na metáfora, né? O sentido não está na metáfora. O sentido existe independentemente da metáfora. A metáfora seria só um adorno supérfluo, só um enfeite. Eu vou dar um exemplo. Então, se eu falo a frase, ela cortou meu coração, o sentido que eu quero dar para a palavra cortou, que é um sentido figurado, ele não está na palavra cortou. Está num outro lugar, já construído, que não necessariamente na palavra cortou. Tanto que se eu substituir a palavra cortou por outras palavras, também metafóricas, o sentido vai continuar praticamente o mesmo. Então, se ao invés de eu falar, ela cortou meu coração,
eu falar ela machucou meu coração, ou ela despedaçou meu coração, ou ela destroçou meu coração, quebrou meu coração. Quer dizer, eu posso usar qualquer outra palavra que o sentido vai ser praticamente o mesmo. Então, nesse caso, a metáfora, se ela é uma figura de linguagem, se a metáfora reside na linguagem, na construção do texto, ela é simplesmente uma figura de adorno, uma figura de enfeite. Porque qualquer metáfora que eu usar vai trazer o mesmo sentido, porque o sentido já está construído. Então, um outro grupo de pesquisadores vai defender que a metáfora não é uma figura de linguagem, mas é uma figura de pensamento. Ou seja, ela é um recurso cognitivo importante, porque ela não serve só para se referir a algo por meio de um termo indireto, como seria o caso da figura de linguagem, mas de fato construir um novo pensamento sobre uma determinada experiência. Vou dar um outro exemplo. Então, se eu falo, ela é a luz dos meus olhos. A metáfora a luz dos meus olhos constrói um pensamento em si. Se eu usar outra metáfora, se eu falar, ela é a água do meu rio, o sentido é outro, né? Já tem outro sentido. Então, se eu mudo a metáfora nessa frase, os sentidos vão sendo diferentes. Então, a metáfora reside no pensamento que está por trás da construção de sentido da própria metáfora. Aí a gente pode falar, então legal, então a metáfora é uma figura de pensamento. Só que existe aí uma teoria da metáfora que para mim é mais importante, que é a teoria conceitual da metáfora, que vai dizer que a metáfora, na verdade, não reside na linguagem e nem no pensamento só. Mas, ao residir na linguagem e no pensamento ao mesmo tempo, ela, na verdade, vai residir no discurso, na essência da construção do discurso. Então, veja, a teoria conceitual da metáfora, que é o que eu quero trazer agora, foi desenvolvida por dois pensadores, Lakoff e Johnson. E aí eu vou citar os dois agora. Eles dizem o seguinte, abre aspas, a metáfora, para a maior parte das pessoas, é um mecanismo da imaginação poética e do requinte teórico. Uma questão de linguagem extraordinária, em vez da linguagem comum. Por essa razão, a maioria das pessoas pensa que pode viver perfeitamente bem sem a metáfora. Nós acreditamos, no entanto, que a metáfora faz parte da vida cotidiana, não somente na linguagem, mas também no pensamento e na ação. Nosso sistema conceitual, a partir do qual pensamos e agimos, é fundamentalmente metafórico pela sua própria natureza. Então, quando Lakoff e Johnson elaboram a teoria conceitual da metáfora, eles vão dizer que a metáfora está na linguagem, está no pensamento, porque na verdade ela está, o tropo da metáfora, o lugar da metáfora, é a própria essência de construção do discurso. Vou dar um exemplo. Quando a gente fala frases do tipo assim, preciso dar um novo rumo para a minha vida, preciso dar uma guinada na minha carreira, é preciso continuar caminhando e cantando e seguindo a canção, né? Quer dizer, todas essas frases que são comuns de a gente ouvir por aí, elas existem a partir de uma metáfora discursiva que existe na essência do nosso imaginário cultural, ou seja, na essência da nossa construção discursiva, que é o quê? A metáfora da vida como uma viagem, da vida como uma caminhada. Isso vai até a morte. Então, por exemplo, passou dessa para uma melhor, fez a passagem, quer dizer, quando a gente está falando de vida como caminhada, como viagem, como trajetória, a própria morte entra nessa metáfora. Quer dizer, não importa o pensamento que a gente tem por trás, a gente constrói novos pensamentos, a gente usa a linguagem, só que o caráter metafórico da nossa própria construção discursiva, né, a própria ideia que rege todo esse pensamento, toda essa ação, toda essa linguagem,
está na essência do discurso. E a essência do discurso é: a vida é uma viagem, nesse caso. Por isso, o lugar da metáfora é o nosso próprio imaginário. Então, se a gente consegue pensar a metáfora como um espaço onde os sentidos se produzem, reverberando alguma coisa que já existe reiteradamente no nosso imaginário, mas ao mesmo tempo trazendo novos sentidos e desconstruindo e reconstruindo esse imaginário, a gente então pode dizer que a metáfora, na verdade, é um jogo de articulação entre o pensamento, a língua, a linguagem e a própria ação de vida. Ou seja, a metáfora é um fenômeno que evidencia uma rede complexa de elementos que forma, a partir de velhos conceitos, que continuam vivos no nosso imaginário, novos conceitos que, apesar de novos, não são totalmente inéditos, porque carregam já esse imaginário. Então é muito importante a gente pensar nessa teoria conceitual da metáfora, porque é daí que eu quero avançar para o conceito de pós-metáfora. Porque se a metáfora ela está num lugar de construção de imaginário, então na hora que a gente vai criar um texto, na hora que a gente vai transformar esse imaginário em um discurso, em uma construção discursiva, em uma narrativa, a gente vai carregar simbolicamente já esse imaginário que por si só já é metafórico. Mas isso a gente vai explicar com mais calma a partir do próximo vídeo, tá bom? Espero que vocês tenham gostado. Curtam o vídeo, se inscrevam no canal, visitem nosso blog, nossas redes sociais. E eu quero dar um lembrete. Nós ainda temos algumas vagas para a oficina de criação literária que eu vou dar a partir de fevereiro. Então, quem quiser, quem tiver interesse, vai lá no nosso blog, Oficina Palavra Liberta, a criação literária. Oh, meu Deus, eu estou errando o nome da minha própria oficina, mas vamos lá. A oficina se chama Oficina Palavra Liberta, a pós-metáfora na construção literária. Então dá uma olhadinha, se você tiver interesse, vai lá. Ainda tem algumas vagas e a gente está fazendo esse negócio de preencher as vagas, a gente encerra a inscrição, fecha o formulário. Então corre lá que ainda dá tempo de se inscrever, tá bom? É isso, gente. Semana que vem a gente continua a nossa trajetória à literação. Valeu, até semana que vem. Tchau, tchau.